boa noite. Independente do horário de quem vai assistir esta live, essa terça-feira, entrando aqui de novo. Eu tô mexendo ali para ver se tira essa coisa do ring light dos meus óculos. Hoje é terça-feira, dia 25 de março de 2025. E a gente está aqui para fazer essa leitura. Quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram lá no canal, que curtiram os vídeos, que visualizaram, que apertaram o sininho. Tá subindo, tá crescendo, tá incentivando. Hoje eu não consegui subir um vídeo que eu fiz. Maravilhoso, gente. Foi uma leitura incrível, solta, aleatória. E é isso. Espero que a gente se veja por lá. A mensagem desta semana, a gente vai abrir essa live com um pouco de orientação e depois eu vou subir tanto para o Instagram quanto lá para o YouTube e no Facebook. A gente vai falar um pouco sobre o caráter das pessoas, uma vez que a gente está com um modismo, né? Vamos falar isso, a gente está meio que na moda, a energia borrou, falar sobre energia, falar sobre espiritualidade, falar sobre guias, mentores, Exu principalmente, Laroie Exu com todo respeito, que tem toda o trabalho deturpado em religião. Eu quero dizer às pessoas que estão chegando nas religiões de matrizes africanas agora e que estão começando a desenvolver essa parte da energia, né, desenvolver a mediunidade, que tenham muito cuidado, tá? Da mesma forma que a gente ouve falar, boa noite, Felipe. Da mesma forma que a gente ouve falar em pastor safado, sem vergonha, cretino, corrupto, que isso, que aquilo, e várias outras coisas. Da mesma forma que a gente escuta falar sobre padre, pedofilia e aí várias associações que são feitas, eu falo sempre para vocês. Toda semana, quando eu venho fazer a abertura da nossa live, do nosso encontro, eu sempre pontuo a recorrência dos atendimentos da última semana. Só nesses últimos menos de 30 dias, são 5 histórias complicadíssimas, tá? Então, assim, a gente que tem o poder de ajudar vocês, o poder de atrair a confiança de vocês, e se a gente não souber usar isso, corrompe, tá? Por quê? Hoje eu vou pincelar a história que chegou, não posso citar nomes, tipo, é uma mãe de santo cobrando um preço altíssimo, pedindo 8 bodes. Gente, primeiro que uma lei dentro... Boa noite, Léo, eu vou te aceitar, você vai entrar aqui online, ao vivo. As leis universais e as leis, Tiago, boa noite, dentro de todo tipo de prática, a lei do karma, ela é uma só, tá? Para mim, uma pessoa que ela precisa matar, Bia, boa noite. Ai, chegou o cara, Nelson, eu vou voltar lá na abertura dessa live. Boa noite, meu irmão, axé. Aqui a casa tá linda. Sofia, boa noite. Eu vou esperar todo mundo entrar. Cadê Michele? Porque esse assunto dessa abertura, eu ia mandar mensagem para Michele para pedir para vocês entrarem. Que agora eu vou bigar. Quero agradecer, Nelson, o convite. A Marlene me enviou o convite. Reinaugurar uma casa nova do Centro Filhos do Sol. Agora tá lá na Saúde, né? Uma casa lindona. A Marlene, que é a mãe de santo de lá, uma amiga minha, me enviou o convite. Hoje ela me enviou um convite para fazer um projeto lá.
Vai que um dia eu volto para São Paulo. Eu já tenho, ó. Dani, boa noite. E quando o trabalho ele é sério, a gente conhece a procedência dele. O Nelson é pai pequeno desse centro. É uma pessoa, casa nova, muita cheia nessa casa, muitos processos de evolução. Tuca, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Gente, eu achei que eu ia ser rápida. Falei até com o Léo, vou terminar. Boa noite, Luene, Luana, Lu Martins. Sejam todos bem-vindos. Terça-feira é o dia que a gente aqui vem, ó, fazer um tricô com os caras de lá. Eu falei com o Léo assim, vou terminar rápido hoje. Toda terça eu tenho um celular, uma conexão e um sonho. Então vamos lá, gente. Depois o assunto, ele é legal. Eu gosto que o Nelson esteja aqui, né? A Michele, chama a Michele aí, Nelson. Que esse assunto a gente sempre levanta e aborda, porque só a gente aborda esse tema sempre que dá. E é bom a gente ter alguém ali, né? O Nelson, eu conheço ele, pessoal. Eu conheço o Exu do Nelson. A Michelle, esposa dele, eu conheço, mas eu e o Nelson, a gente tem uma ligação muito grande no trabalho, a confiança, eu sempre indico, né, para ele passar lá. É muito difícil eu indicar alguma casa, mas eu tenho duas que eu vou e falo, pode ir de olho fechado. Que é o Centro Irmãos de Alma, do pai José Langoni, que agora está na Ana Rosa, lá na Vergueiro, que eu acompanho desde 2020. Jéssica, boa noite, quando era lá na Cursino ainda, numa sobreloja pequenininha, cabiam umas 25 cadeiras brancas. Depois ele foi para Rotopázio, na Vila Mariana, grande, e agora ele está na Vergueiro, um espaço bem maior no galpão. E um prazer também indicar o trabalho, né, da Marlene, que é uma amiga querida, e do Nelson, de todo o pessoal, né, eu conheço também o centro deles, é muito axé, muito acolhimento, o trabalho que eles fazem é muito lindo. Hoje ela postou que está fazendo a educação emocional com as crianças, tem todo um carinho, né? E aí eu falei para ela, que pena que eu não tô aí, que eu ia estar lá prestigiando com vocês. Ela falou, um dia você vai voltar e vai estar aqui no projeto com a gente. Falei, opa, a gente entrega lá para cima. Júlia, boa noite, seja bem-vinda. Mas além de exaltar esses dois trabalhos que eu gosto muito, porque eu conheço, né? Eu conheço o pai José Langoni, eu conheço Júlia. A Júlia é linda, tá linda a Júlia. E aí, e também a esposa dele, né? Conheço lá a Marlene, conheço o Nelson, a Michele, o pessoal que trabalha lá. E, enfim, eu desejo muito axé nessa casa nova, que aconteça todo o processo de cura, de evolução, de caridade, de amor, de encontro com o nosso interior ali, para ser, né, compartilhado. E sempre, eu vou falar aqui, eu sempre quando trago a mensagem da semana, principalmente se eu não tenho nada programado, preparado, se eu não fiz uma conexão, né? E eu pego a recorrência dos atendimentos anteriores e eu faço ali uma continha básica, o mínimo e o máximo comum, e eu trago para cá. E nesses menos de 30 dias, eu tive 3 abordagens novas, 3 não, 5 abordagens novas, devido a pais e mães de santo que têm aproveitado das pessoas, tá? Pessoas que têm perdido negócios, pessoas que têm
várias histórias aqui, tá? Eu não posso ficar falando, porque às vezes é alguém daí que indicou e a pessoa já tá me seguindo e eu não tenho essa autorização. E aí eu tenho, às vezes eu faço uma campanha que parece anti-religião de matriz africana, e não é isso. Mas eu estava até falando com o Léo hoje, é o quê? Da mesma forma que a gente trabalha com o pastor que não tem caráter, com o padre que não tem caráter, a gente tem pai e mãe de santo que não tem caráter, tá? Então o que que acontece? É toda a possibilidade que a gente tem de chegar vulnerável, fragilizado, na frente de alguém ali, e essa pessoa pega as nossas fragilidades. Ô, gente, isso eu tô contando em menos de 30 dias, tá? Fora em São Paulo as histórias que eu já presenciei, já atendi, já vivi, já, enfim. E aí o que acontece? Essa de hoje me chamou muita atenção porque a pessoa pede 8 bodes, né? Vai fazer o corte em 8 bodes. Ela tinha falado 4, depois a pessoa leu e falou: Camila, eu te falei 4, mas ela me pediu 8. Essas pessoas, essa consciência de religião, tá? Ela tá muito arcaica. Ela tá lá atrás. Então, assim, hoje a gente vê pessoas, né, que estão ali com muito dinheiro, ganhando muito dinheiro. Eu conheço pessoas que eu já atendi. Churrasco, imagina a chuca que vai... E o trabalho nem era lá. O pedido não era nem lá essas grandes coisas. Assim, para 8 bodezinhos inocentes e pra vala. E os Exu comer churrasco o ano inteiro. Gente, é isso. Ju, o Nelson, ele entende, ele é pai pequeno. Ele sabe do que eu tô falando. E aí eu falei, cara, eu preciso falar. Eu preciso que as pessoas escutem, se conscientizem, porque tá muito na moda. Tá na moda usar guia. Você olha aí quantos artistas a gente tem. Por um lado é muito bom, tá lá com a guia de Exu, preto e vermelha, que berra, e as pessoas se assustam, não sei, mas tá desconstruindo. Mas por outro lado, essa energia não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Essas pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho, que estão brincando com as pessoas, com a fragilidade delas, elas não têm noção, elas não têm consciência, que é a grande sacada. Quando a gente desperta a nossa consciência, a gente pode ter estudado tudo, para tudo. Monique, boa noite. E a gente não vai mudar o nosso karma. Imagina eu matar 8 bodes, fora que já morreu, gente, para fazer um trabalho, para uma coisa. É muito pesado, é muito triste. Hoje a gente tem várias vertentes da Umbanda, né? O Candomblé é muita cultura, ele é muito forte. Ele vem, cada nação do Candomblé, ele vem de um rio, de onde partiu aquele navio que começou a ser cultuado. Cada um tem um jeito, mas as coisas elas evoluem, a gente tem que para evoluir, né? Eu não tô aqui para falar mal de cultura nenhuma, mas hoje a gente trabalha com energia. A Umbanda Sagrada, ela trabalha com energia. Não tem corte, não tem vela, não tem cigarro, não tem bebida, tá? Então, assim, o papo ele é muito extenso. A Umbanda, eu tenho um amor muito grande. Quando eu conheci a Umbanda, eu já estava estudando um caminho e eu precisei chegar com a minha alma rachada e conhecer. E aí eu aprendi aí eu fui estudar. Eu sempre falo isso. As pessoas se apaixonam, mas elas não estudam. Como hoje eu conheço vários evangélicos cristãos, né, que você cita a Bíblia e não conhece Bíblia, né? Cristão que não conhece Bíblia, filho, ele tá fazendo o caminho dele todo errado,
né? Outro dia eu citei eu gosto muito de falar isso. Se os meus olhos forem bons, todo o resto será bom. Isso é aquele, foi o Léo que falou isso comigo. Foi aquele filósofo. E quantas vezes pessoas da igreja você joga lá e não conhece. Então tá fazendo errado. E a pessoa que tá aprendendo, se apaixonando, indo, buscando, e ela não tá estudando, ela não tá fazendo o caminho certo. Quando eu botei o pé na Umbanda, eu desmistifiquei tudo que eu tinha e eu fui numa casa que eu sou recebida como filha de santo. Eu não sou filha de santo de casa nenhuma. E aí eu sou recebida em todas as casas que eu passei, que eu estudei, que eu aprendi, que eu me desenvolvi. Porque quando você passa numa entidade boa, ela não te fala coisas dali, não. Ela tá te desenvolvendo, tá? Então, a gente precisa ter um olhar apurado sobre isso. Isso é muito sério que eu tô falando aqui. Eu venho já percebendo há um tempo, eu sempre trago uma pincelada e todo esse trabalho e o 7 de espadas fica gritando na minha cabeça, porque hoje eu tô com o tarô de Marcélia. O tarô de Marcélia não tem arquétipo, né, nos arcanos menores. E o que acontece? O 7 de espadas, ele é um charlatão. Isso faz o quê? As pessoas continuarem falando, continuarem com o preconceito, continuarem a colocar em xeque todo um trabalho sério, todo um trabalho que ajuda muitas pessoas, e isso é muito grave, tá? Uma das pessoas perdeu 2 padarias e um mercado em São Paulo, não é qualquer coisa. Você vê a pessoa ali totalmente desbaratinada. Chega uma que eu atendo, foi jogar búzios. Gente, tentem não misturar energia. Tentem, se orientem, tentem manter uma energia, tá trabalhando, tá alinhando, tá desenvolvendo. Não fica misturando a tua energia, jogando, esparramando a energia. Aí senta aqui, vai abrir o campo. Quando acessa o campo, tá como? Ó. Ai, tudo que ela falou não sei o quê. Falei, passou alguma coisa para você fazer? Um bori de R$450. Então, assim, esse eu tô falando porque eu sei que eu posso falar. Então, assim, hoje, a nossa energia, ela é sagrada. O nosso campo, ele é sagrado. O nosso campo, hoje a gente consegue falar sobre o nosso campo energético, que ele envolve tudo. Ele envolve saúde física, mental, espiritual, envolve nossa vida financeira, nossa vida de relacionamento, nossa vida no trabalho, tudo está envolvido ali. Se a gente observar, quando a gente muda a nossa energia, dá uma virada, uma desalinhada, para quem tem filho, a criança logo vira o vento dela. Porque essa energia, ela fica ali, ó. Né? Quando a gente vê toda... Boa noite, Jorge. Quando a gente vê... Rick, boa noite. Quando a gente vê tudo que tá misturando, tudo que tá entrando, né? Eu costumo, um atendimento comigo, a pessoa passa por uma avaliação, um acesso no campo, vamos desenvolver, vamos trabalhar, vamos limpar, vamos cuidar, e devagar a gente vai fazendo o quê? Alinhando, desenvolvendo e aprendendo, se autoconhecendo. Porque não adianta chegar lá e querer tudo pronto. Nada, lugar nenhum, por dinheiro nenhum vai dar isso aqui. A gente está na Terra para aprender, tá? E eu sinto muito por todas as pessoas, por todos os líderes de qualquer tipo de religião que tem a capacidade, sabendo que o trabalho dele é cuidar, é proteger, é acolher. Imagina se eu pego, se eu quisesse ganhar muito dinheiro, eu tava muito rica, muito rica. Eu sento às vezes aqui, ou em qualquer lugar, que vocês já me viram mudando várias vezes, eu sento de manhã, às vezes eu saio meia-noite.
Eu não tenho hora, eu recebo mensagem 3h43 da manhã, áudios enormes de sonho que a pessoa tem e na hora lembra de falar, tá? Então, assim, se eu quisesse, eu poderia ser um 7 de espadas. E eu não vou, porque eu tenho ética, eu tenho consciência, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Muito, muito, tá? Então, assim, que vocês prestem bastante atenção, onde vocês estão colocando a energia de vocês. Prestem atenção. Ontem eu li que no Rio de Janeiro, o estado, eu não sei se a lei é estadual, que no Rio de Janeiro eles já aceitaram lá, fizeram uma lei reconhecendo o trabalho que faz nas religiões de matrizes africanas como um trabalho do SUS, né, que são as PICs, que o estado de São Paulo já reconhece. Boa noite, gente, boa noite. Que aqui no estado do Rio, as práticas integrativas, que é a faculdade que eu fiz, eu estudei terapia integrativa, o SUS já reconhece, tá? Só que ou eles postaram isso sem entender, né, o que o estado do Rio realmente tá lá, e eu não tive a oportunidade de estudar sobre isso, de pesquisar. Então, assim, prestem bastante atenção. Aprendam a ler energia, aprendam a escutar. A intuição, ela fala. Ontem eu gravei um vídeo maravilhoso falando sobre intuição, prática, coragem, movimento. E o microfone do tilt não saiu. Que eu ia subir pro YouTube, pro Instagram. Tá? Mas não vai faltar oportunidade. Que essa voz, ela seja escutada, ouvida. Sabe? Que vocês repassem. Porque para eu que frequento, para eu que gosto, tá falando de uma coisa que tá acontecendo e que tá muito recorrente, é porque o grau ele tá alto, tá? E a gente precisa ter muito para falar, porque a gente tá dando uma cara aqui e são pessoas que trabalham pesado, tá? Cuidem da energia de vocês, observem a energia de vocês, observem onde ela está acumulada, onde ela parece que está densa, sabe? Para a gente conseguir, e qualquer coisa vocês podem me mandar. Helena, boa noite, mensagem, se precisar de alguma coisa, tô aqui. Agora vamos à nossa leitura, depois vocês podem assistir essa galera nova que tá aí. Quero convidar vocês a se inscreverem lá no meu canal, onde a gente vai falar bastante coisa. A gente vai ter já tá levantando um trabalho legal. Agora eu tô mais aplicada, né? O canal é Fofoca do Astral, tá aqui no Instagram, na bio, só clicar lá. Boa noite. O reflexo é por isso que eu tô movimentando a cabeça. É do ring light. E se eu tirar o óculos, eu não vejo, só vejo o vulto das mandalas. Acho que vocês nunca me viram sem óculos, né? Sou feia, sou bonita só de óculos. De óculos eu sou linda. E olha o calor, gente, ó. É ring light mais essa luz. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal Fofoca do Astral, né? Clica lá no sininho para receber as notificações. Eu vou estar trazendo bastante material pra gente conseguir falar mais. Qual o intuito desse trabalho? A expansão da consciência. Quando a gente expande, quando a gente começa a se autoconhecer. Gente, isso aqui não é pra mim, tá? Quem precisa ver o tarô ou qualquer oráculo é quem tá aqui na minha frente. É como se eu estivesse endossando. A gente não precisa disso aqui. Tá? Então, assim, e todo mundo consegue desenvolver isso. Cada um,
As pessoas que têm mediunidade, elas conseguem desenvolver, elas conseguem acessar, ver, escutar. Eu falei com a Sofia semana passada, ela falou assim, você tá numa força diferente, você tá diferente tem um mês que eu tô sentindo. Falei, liberaram uma skin nova pra mim. E aí eu tenho falado com o Léo, tenho sentido o cheiro. Eu tenho sentido o cheiro, né? Vários cheiros. E aí eu acho que a skin nova é mais uma, porque agora, além de tudo, a gente vai trabalhar com a mediunidade olfativa. Já pensou? Eu tava do lado de vocês assim, ó. É porque eu vou voltar a atender presencial. Quero trazer essa notícia maravilhosa. Vamos jogar essa vibe pra lá, né? Mas o trabalho de conscientizar vocês, ele é um só. E eu tenho uma notícia boa pro pessoal de Três Rios, no Rio de Janeiro. A mãe tá chegando! Amanhã eu tô indo lá buscar as chaves da minha sala, da nossa sala, do nosso cantinho. Monique, né, que passa comigo, Sofia. Não sei se tem mais alguém das redondezas. Agora os nossos encontros serão presenciais. Que nojo, hein? E lá, de 15 em 15 dias, eu vou retomar o meu projeto do Sagrado Feminino e a gente vai ter o nosso clube, o nosso encontro, né? A nossa roda de conversatório, o nosso círculo de mulheres, que a gente vai ver o nome, receber o nome e a gente vai colocar esse projeto para andar, porque a energia tem que girar, tá? E é um prazer, amanhã eu tô indo lá pegar a chave, e depois eu passo o endereço, tudo certinho. E eu tô muito feliz. As lives continuarão daqui, porque lá eu só vou atender de 8 às 17, tá? Às sextas eu posso até ficar mais tarde e os sábados também eu posso atender lá. Mas durante a semana eu vou organizar, né? Porque eu continuo precisando levar meus pais no médico, auxiliar aqui as coisas e tal, enfim. Mas a gente vai se organizando devagarzinho. Tô muito feliz por isso. Tô feliz em voltar. Três Rios, Paraíba do Sul, que são cidades que acolheram o meu trabalho assim que eu comecei. Tudo começou em Paraíba do Sul. E boa noite. E lá foi onde a história tomou forma, né? Eu estudei. Quando eu cheguei em Paraíba do Sul, a história ganhou uma forma, ganhou uma proporção imensa, e as pessoas de lá gostam muito do meu trabalho, confiam. Eu já cheguei a fazer projeto com a Prefeitura de Três Rios, né, com o pessoal do Núcleo de Terapia, e enfim, será um prazer. Mas isso, vamos lá. Hoje é dia 25, eu não esqueço, de 25 a 2 de abril. Vamos ver o que nós temos com o tarô de Marsella. Ele demora a vir aqui, né, gente? O tarô de Marsella, ele é um tarô que ele ajuda muito, né? Quem gosta de estudar tarô, ele para desenvolver, ó, ele não tem estudo dos arcanos menores, ó. E ele também não tem o arquétipo. Então a gente tem que ser bom. Vamos lá, semana do dia 26 de março ao dia 2 de abril de 2025. Peço, recebo e agradeço a toda orientação, informação e direcionamento. Semana do dia 26 de março ao dia 2 de abril de 2025. Peço, recebo e agradeço a toda orientação, informação e direcionamento. Eita! Eita. Ai, gente, eu vou ler terapêutico. Deu vontade de cantar.
Eu vou ler. Ó, eu tô falando, esse 7 de espadas, ele tem rondado a minha cabeça, os atendimentos, e essa energia do 7 de espadas, ela não pode ficar no nosso campo. Nem a gente sendo o 7 de espadas, e nem a gente lidando com o 7 de espadas, tá? Mas eu vou falar de amor porque... Como que é a música que eu canto pra vocês, quem passa comigo? Se quer falar de amor, fale com o Marcinho. Hoje a gente vai falar de amor, né? Vamos ver o que vai sair na leitura. Ó, não tem jeito, tá? 2 de copas. Vem aqui a confirmação. Só que aqui a gente vai falar para pessoas que estão brigadas, afastadas, mudadas até de residências. A gente tem um 8 de copas, né? Não tem arquétipo para mostrar para vocês. Ó, vou chegar para cá. Os arcanos menores não tem arquétipo. E a gente tem um 6 de espadas, um 6 de paus, tá? Não é de espadas, não. Um 6 de paus. Esse 8 de copas, ele foi embora. Ele virou as costas, ele agiu mal, ele pisou na bola, ele foi um 7 de espadas, tá? Ele mentiu, ele traiu, ele roubou a paz, seja lá o que ele fez dentro dessa história, que é como se tivesse aqui pagando, sabe? Porque esse 7, ele tá vendo a outra parte bem emocionalmente, né? Isso é um perigo, porque ninguém quer voltar para quem tá lascado, né, gente? Bota a tua barbinha de molho, gata. Amanhã a gente fala pelo WhatsApp. Por quê? Quando eu vejo esse 9 de copas, eu vejo o quê? Alguém emocionalmente bem consigo mesmo. Eu tô bem, eu não tô numa dependência emocional, eu não tô dependendo de nada nem ninguém. Eu tô assim com o mundo. Tô de vento em polpa. É polpa? Polpa. Eu dou umas bugadas aqui, né? E aí, esse 9 aqui, o que acontece? Esse 7 de espadas, ó, que é aquele carinha que eu gosto de mostrar, eu faço questão de trazer ele aqui, mas de esconder. Ele é o quê? Ele pisou na bola, eu não posso usar todos os termos que eu tenho pra ele, porque lá no YouTube barra, então eu tenho que ter cuidado com esse sujeito, nada homem, porque ele é... Vou mostrar ele aqui pra vocês, deixa eu ver se tá no final, porque ele já fica... Ele é primo do valete de espadas, esse cara. O valete é ele tentando melhorar. Cadê você que você hoje apareceu pra mim? E aí, o que acontece com esse 7? Ele viu que ele deu uma rameladaça, viu que a outra parte se curou, já viu, o 7 quase que ficava assim na tela do seu celular. Olha ele aqui. E aí o que acontece? Esse carinha, canalha, aqui no YouTube pode falar canalha, gente? Vamos saber. Olha o jeitinho dele, ó. Foca na cara do danado. Esse cara aqui... Ei, Su, boa noite. Esse cara aqui, ele age pelas costas, ele trai, ele mente, ele engana, ele quer tirar vantagem, ele quer tirar proveito. Eu tô falando do cara, mas é pra cada um adaptar, tá, gente? É porque ele é homem, aquele bigodinho dele. Boa noite, seja bem-vinda. E o que acontece? Ele dá uma crise de consciência nele, ou a própria espiritualidade cobra, porque a gente tem a carta do julgamento. A carta do julgamento ela é a penúltima carta do tarô, tá?
essa carta aqui, ela dá um voto, sabe? É como, tipo, me dá um voto, uma carta de redenção. Né? No jogo é como se ela representasse uma vida. Né? Nesse jogo aqui, esse camaradinho aqui, ele estava morto, já estava no zero, porque a outra parte, o outro lado dessa história, aprendeu a se valorizar. 6 de paus, eu sou honrada, reconhecida. Por quem? Por mim mesmo. Eu me amo, eu me valorizo. Eu não vou usar o termo eu me basto, porque né, a gente veio aqui para se relacionar e aprender, né? Então, vamos, mas aqui eu não aceito menos do que eu me dou. Eu me tornei uma pessoa empoderada, toda borogodozenta. Meninas, se preparem para o banho que eu preparei hoje. Vocês não fazem ideia. Tá ali só no molho, só pegando o molho. A loja vai estar, ó, a sala vai estar. E aqui a gente aprendeu esse alto valor. Né? O 9 de copas, eu tenho uma satisfação pessoal. Eu saí da dependência, eu saí da necessidade de validação, né, das outras pessoas, de precisar de que alguém fale para mim como é o meu trabalho, como eu sou, enfim, eu não preciso de validação nenhuma de ninguém. Eu já sei. Enzo, meu Deus! O Enzo agora deu pra fazer arte nas lives. E aí vem quem? Esse 7 de espadas, ele vem, ó, com essa cara de cachorro que caiu da mudança, ó, a cara dele. Ele vem falar assim: esse tempo todo que eu fiquei longe de você, meu amor, fazendo até assim naquele bigodinho, eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi a te valorizar, a reconhecer. Eu vi a falta que você faz aqui na nossa casa. Aí ele vem assim, ó, com essa tacinha oferecendo um amor. Só que esse cara aqui, ele volta zoado, hein? Ele volta zoado, porque na real, ele só tá fazendo isso porque ele tá vendo como você tá. Porque ele tá com a asa quebrada, ele tá totalmente lascado. Aqui ele tá precisando de ó. O bichinho tá. Esse cavalo aqui tá, ó, mal, tá? Então ele vem, e o mais interessante, um dos estudos do lado sombra do Cavaleiro de Copas é que ele é narcisista, né? Ele é narcisista, ele pensa nele. Ele tá oferecendo ali, e como ele tá de costa para esse 9 aqui ele tá assim, né? No jogo ele tá assim. Ele tá de costa para esse 9, ele age como? Ele vai em busca daquilo que é bom para ele, tá? Ele vai porque o 7 de espadas, ele fala de estratégia. Ele é uma pessoa estrategista. Ele vem mascarado de um cavaleirinho de copas. Tô aqui cheio de amor para te dar, mas na verdade, por debaixo dessa roupagem minha aqui, eu tô um verdadeiro canalha caído, tá? Ele tá um cachorro que caiu da mudança, quebrado, mas continua cretino, tá, gente? Então, assim, seja mulher, homem, quem for, qual é dessa história, por favor, ela é até uma história que ela tinha tudo para dar certo, mas aqui não existiu estabilidade, aqui teve muitos momentos tóxicos, teve apego emocional, teve tudo para ser bom, mas gerou uma dependência, teve mentira, idas e vindas, e ficou aquela relação, né, como fala? De gangorra. Aquele lango-lango assim, né?
Hoje a gente fala muito sobre indisponibilidade e sobre essas relações que não trazem estabilidade, tá? Então é muito normal hoje a gente ter relações junto com esse 2 de ouros, né? Onde a pessoa fica ali naquela gangorra e não assume. O que acontece? Ela vem e entrega 100% no momento, ela vai gerando essa dependência emocional. E o que acontece? A dependência emocional, quem trata comigo de dependência emocional sabe. A dependência emocional ela é uma droga, né? É uma dependência, ela gera substâncias e a pessoa fica ali naquela expectativa e muitas vezes se acostuma com a forma que o relacionamento tomou. Aí ele vai, mas ele volta. Aí acha que tá tudo bem, acha que tá vivendo, tá? E aí sente saudade, volta, tá? Aqui eu tô até lendo por aqui já. Mas não consegue assumir e decidir e tomar um caminho. Por quê? Gente, eu tô lendo o fundo do deck. Isso aqui é um ciclo que ele vai ter várias etapas, tá? E esse ciclo que eu tô falando para vocês é um ciclo que hoje são faixas etárias bem baixas, tá? Ei, mãe! Já vi você hoje. E aí a gente tá falando de várias faixas etárias. Hoje não tem como falar, mas isso... Eu tenho 24 anos e eu não vou passar por isso porque a gente tem outra cabeça e tal. Observem as placas, observem os sinais. Mas depois volta essa live, por favor. Observem as placas, os sinais, né? Porque isso aqui não é para ninguém viver. Ninguém se acostumar a viver com isso aqui. Esse 10 de copas, quando essa pessoa vem e ela demonstra e desperta essa felicidade, né? Essa coisa da alegria, da felicidade do 10 de copas dentro de um relacionamento, é só uma máscara. Porque com o diabo e o 2 de ouros é total instabilidade, tá? Então aquele 10 de copas, ele representa o causador da dependência, que tá ali, é pontuado pelo o diabo e o 2 de ouros. A gente aceita de volta porque fica ali esperando, né, os ciclos, porque são vários ciclos ali, fica esperando aquele momento do retorno e viver aquele 10 de copas em 25%. A gente pode fazer um desenho. Deixa eu pegar aqui na minha agenda uma coisa para trás. Ó, eu costumo desenhar maravilhosamente bem para as pessoas, para explicar os ciclos da dependência. Ó, esse é o ciclo. Aqui a gente também tá namorando, tá perfeito, tá o 10 de copas. Aqui já entra na carta do diabo, tá? Já tem manipulação, já tem briga, já tem várias questões. Aqui a gente entra na carta da separação, do afastamento, que é o 2 de ouros, uma ponta do 2 de ouros, que é o afastamento. Aqui é a parte da remissão, onde eu quero me tornar este cara aqui e eu venho pra cá com essa cara de cachorro que caiu da mudança. E aí a outra parte aceita pra viver. O 10 de copas, ele é um todo, ele é uma história inteira gostosa, com altos e baixos e tal. Mas em 100% de uma história ela não pode representar 25%, tá? Então, assim, eu gosto de desenhar e colorir algumas vezes, porque é muito mais fácil da gente entender e se enxergar aqui, não é? Eu espero que a pessoa realmente esteja nesse 9 de copas, com esse 6 de paus, onde eu estou me valorizando, onde eu estou me amando, me empoderando, sabe? Eu tô num processo de autoamor aqui
de autovalorização muito grande. Dentro dessa força, desse campo gerado pelo 6 de paus e 9 de copas, eu não vou aceitar qualquer coisa, tá? Pode ser que esse cara aqui volte, né, tentando, né, porque ele vai ver que você não tá aceitando qualquer coisa mais, ele possa vir tentando te ofertar um reconhecimento. Eu, Camila, pelos anos que eu tenho, Camila, não dou um voto de confiança pra esse cara aqui não, tá? Isso aqui é cara de geminiano, gente. Isso é cara de geminiano que bota as pessoas no psiquiatra, tá? Então, assim... Aí falei. E assim, é muita instabilidade. É muito instável. Então, assim, que a gente se olhe, que a gente continue fazendo aquele trabalho do alto amor. Ó, eu desejo a todos vocês que ficou comigo aqui até agora, eu fazendo arte. Eu desejo a vocês uma semana maravilhosa. Que a gente aproveite este restinho de Mercúrio retrógrado, de Vênus, dia 29, tem um eclipse. Muitas pessoas têm falado de cansaço, letargia, aquela coisa, né? Ai, meu corpo tá pesando 300 quilos. A gente tá numa energia que ela tá conseguindo virar agora, tá? Mas estava uma energia muito densa, muito, tá? Meditem, eu sei que é difícil, meditem, busquem a respiração consciente. Para quem tem filho, a respiração é a herança mais sagrada, ensinar a respirar, ensinar a importância da respiração. Lá em Três Rios nós teremos uma meditação. Pena que em São Paulo não dá pra gente fazer todo esse trabalho, mas é com carinho aqui mesmo, que de longe eu faço para todo mundo. E vamos que vamos. Ó, uma excelente semana e gratidão.